Como sabemos, a Apple em 2020 começou o seu Apple Silicon com o chip Apple M1 e que chegou sim até o Apple M1 Ultra, literalmente. Mas desta vez eu trouxe o MacBook Air com chip Apple M1. Será que ainda compensa comprar ele em pleno 2024? Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal GuiTech. Bom, vamos começar por cores. Temos prateado, dourado e cinza espacial. Sim, a Apple já teve um MacBook Air dourado. E hoje em dia não é mais dourado, se chama estelar, que mudou o tom também de cor de alguns modelos. O cinza espacial e o prateado permaneceram o mesmo tom, só ganhamos a cor meia-noite, que é a novidade da Apple, né? Falando de processador, ele traz uma CPU de 8 núcleos, sendo 4 de desempenho e 4 de eficiência, e uma GPU de 7 núcleos e um Neural Engine de 16 núcleos. O que diferenciava o MacBook Air do Pro com a Touch Bar, que vai estar com o vídeo aqui no card, é que simplesmente temos uma GPU de 8 núcleos no MacBook Pro com chip Apple M1 de entrada de 256 GB e no MacBook Air com chip Apple M1 de 256 GB tinha uma GPU de 7 núcleos. Literalmente era o que diferenciava um chip do outro e um do outro assim mais ou menos. E o preço também aqui no Brasil também era diferente por esse simples fator. Falando de tela, ele trazia uma tela LCD, que é o famoso líquido retina de 13 polegadas, com um brilho de 500 nits e uma taxa de atualização de 60 Hz. E sim, é literalmente um MacBook Air com a mesma tela que temos atualmente no MacBook Air com chip Apple M3, tá? Com 16 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Aqui, agora vamos falar de armazenamento. Ele trazia 256 GB com possibilidade de configuração para 2 TB de armazenamento. E falando de memória unificada /RAM, que a gente conhece, ele trazia 8 GB de RAM básica com possibilidade de configuração para 16 GB de memória RAM. Falando de teclado e trackpad, ele trazia um teclado retroiluminado por LEDs, até hoje é assim, e antes desse MacBook também a gente tinha isso, e um Magic Trackpad, né, no caso aqui, igual vocês estão vendo, que é gigantesco, com a sensibilidade à pressão imitando o clique, igual a gente tinha em alguns outros modelos anteriores da Apple e que logo depois ela trocou isso, que dava muito defeito o botão físico pelo MacBook. Falando de conectividade e conectores, ele trazia Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e simplesmente duas USB tipo C e um P2 do outro lado. E como vocês podem ver, esse MacBook realmente é bem fino. Era o que trazia o Air, né, assim, para a Apple colocar o nome. E até hoje o MacBook Air continua sendo o computador, no caso notebook, mais fino que existe. Falando de bateria, ele aguentava até 15 horas de uso de acordo com o site da Apple. Falando de conteúdo na caixa, carregador de 30 watts, cabo USB tipo C para C de 2 metros, documentação e o MacBook Air. Considerações finais. Compensa? Olha pessoal, depois dessa ficha técnica bem resumida, porque literalmente eu quero trazer um vídeo rápido e de compreensão básica para quem procura isso daqui, que literalmente é um MacBook que compensa ainda hoje em dia pelo seu valor. Hoje, lacrado, vocês ainda encontram eles por menos de R$ 4.800, eu falo 2.800, mas não é não. Por menos de R$ 4.800 vocês ainda encontram o MacBook Air num valor bem legal até, da versão de 256 GB, que é resto de estoque ali, né, das lojas ali que elas colocam. E assim, tendo um processador legal, uma tela que até hoje temos nos mais atuais, exceto os MacBooks Pros, no plural, assim mesmo. Um teclado muito bacana de ser digitado. Sim, esse daqui é um teclado que é muito confortável de você digitar. Não é o Butterfly, é o teclado tesoura, tá? A Apple já abandonou o teclado Butterfly há muito tempo, graças a Deus, porque era uma coisa insuportável que dava muito defeito fácil. Com pouquíssimos anos de uso, o teclado Butterfly já dava defeito. Bom, dava defeito, né? Eu nunca tive um para testar assim para vocês, mas eu conheço muita gente que teve e reclama do teclado, porque às vezes trava a tecla, não funciona direito, tem que levar para recall e etc.
Tirando isso, compensa? Compensa sim. Eu acho que o MacBook, principalmente assim, para uso doméstico e também uso mais profissional, que é tipo um editor de vídeo, que nem eu, gosto de publicar uma coisa mais ali, brincar no Final Cut Pro, fazer algumas coisas no Lightroom, Photoshop. Eu acho que o MacBook Air com chip M1 atende perfeitamente a esses critérios e também requisitos um pouco mais profissionais de gráficos. Tirando isso, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam deste vídeo, que é uma explicação melhor para mim, e até a próxima.